O Papo Vanguarda está de volta. Hoje nós conversamos com o projeciologista Wagner Borges. Nós estamos falando de projeção astral. Wagner, voltando aqui à questão de quem quase chegou a fazer uma projeção aí. O que acontece? Você sai, olha o corpo, vamos dizer que passou o susto, a pessoa se acostumou. Certo. E aí? Você anda, você voa, você levita, você encontra alguém, você anda na sua casa? Boa pergunta. Em primeiro lugar, o que sai do corpo? Bom, todas as tradições espirituais, sejam elas orientais ou ocidentais, falam de um princípio espiritual que interpenetra e habita o corpo físico e que na hora da morte se destaca vivendo como espírito. Então, o que sai do corpo? Uma espécie de corpo espiritual, corpo de luz, que naturalmente, sendo de uma energia mais sutil, não é afetado pela gravidade, por isso ele naturalmente flutua. Atravessa objetos sólidos, porque ele é mais sutil, portanto ele interpenetra aquilo que é mais denso. Então, normalmente o que acontece? A pessoa se desprende, vê o corpo físico deitado. Se ela não tomou um susto, alguma coisa que faça ela ser puxada de volta para o corpo, duas possibilidades se abrem. Ela atravessa a parede e de repente vai ver o meio ambiente da rua, tal. Ela de um está num prédio, por exemplo, ela sai aí. Sai, está no quinto andar, está lá embaixo. Não cai, não toma está flutuando. Mas é muito comum acontecer o seguinte: abre-se uma espécie de luz, um portal energético, e ela se vê para dentro de uma luz, aquela sensação assim, passei por dentro de um túnel de luz. E ela se vê num meio ambiente astral, espiritual, que já não é mais esse plano físico. Aí ela começa a ver presenças extrafísicas, porque dá para dividir experiências que são no aqui e agora, neste plano, e as outras experiências que são em outros planos, onde muda a noção de tempo e de espaço. Essas são as experiências mais ricas, porque você encontra seres extrafísicos, às vezes você encontra o seu pai desencarnado, seu irmão, seu amigo, e aí ocorre um encontro espiritual. Você abraça a pessoa que você ama e que tinha perdido. Quando você retornar para o corpo, vem a sensação daquele encontro e isso te dá um conforto, porque você sabe que a pessoa está viva, Rogério. Não há dinheiro que pague isso, essa sensação de você ter reencontrado uma pessoa que você tinha perdido pela morte, viva em outro plano. Então, tecnicamente falando, a experiência fora do corpo, ela mata o medo da morte como conceito, porque você passa a perceber que há vida em outro plano. Então, por exemplo, não é uma crença. Alguém pergunta para mim: Wagner, você acredita em vida após a morte? E eu respondo o seguinte: eu não acredito, eu tenho certeza. Vai você acreditar no que quiser, porque certeza é diferente de crença. É isso que eu ia te perguntar. A pessoa que não acredita em nada disso, e deve ter gente, claro, assim, que está assistindo o nosso programa, ela não pode criar, e fizer, você está dizendo que tecnicamente todo mundo pode fazer uma projeção, não é isso? É uma possibilidade. A pessoa não acredita absolutamente nada disso. Isso não pode criar uma confusão mental na cabeça da pessoa? No caso da pessoa, e ela voltar a falar: eu tive um sonho maluco, eu saí voando, encontrei meu pai que morreu. Na hora que a pessoa encaixa no corpo, o cérebro vai traduzir essa informação. Isso, essa volta. E aí? E é claro que o cérebro vai usar a referência deste plano físico para interpretar. E nesse plano você não voa, você não atravessa objeto sólido e quem morreu já era. Então, na hora que você encaixa, é como se o cérebro fizesse uma tradução. Apertou a tecla SAP ali para traduzir, editou a matéria. Então, de repente, a pessoa fala: caramba, pô, será que eu vi meu pai ou foi um sonho? E aí começa o cérebro a traduzir em cima. Então, esse é um dos trabalhos que eu procuro fazer nessa área, de tentar ensinar para as pessoas como elas podem lembrar melhor dessa experiência, sem que o cérebro faça essa adaptação. Então, alguns exercícios passam pela meditação, naturalmente, a pulsação de luz na aura, que é o campo energético, nos chamados chakras, que são os centros energéticos da aura, para a pessoa potencializar a memória dela, e aí quando ela tiver uma experiência dessa, ela tem certeza completa de que aquilo foi algo real. Wagner, você falou do encontro com pessoas que já morreram ou desencarnaram, como você prefere dizer. Você está dizendo que elas estão num plano chamado paralelo astral. A esse aqui, isso, plano astral, espiritual. É óbvio que se você teve esse contato, você conversou com essas pessoas. Sim. E primeiro, a conversa é conversa? Telepática. Telepaticamente você conversa com essas pessoas. Porque essas pessoas vivem em outro plano com o chamado corpo espiritual, que também às vezes é chamado corpo astral, perispírito, corpo de luz. Então, não há cordas vocais nesse corpo de luz. Então a comunicação é mente a mente, telepática, né? Que é uma comunicação mais avançada, inclusive. Agora, nesse tipo de contato, você descobriu, conversou, o que nós estamos aqui vivendo, suando para ganhar nosso dinheirinho, viver, comer, beber, como você costuma dizer. O que essas pessoas estão fazendo lá de lá? Então, são uma vida o plano paralela? Espiritual é como se fosse um plano paralelo com diversos subníveis. Quer dizer, cada nível tem uma densidade. Se você sai do corpo e entra num plano espiritual próximo, vamos chamar assim, quando eu digo próximo,
Não é na questão em cima ou embaixo ou lugar. Próximo que eu digo por densidade. Você vai encontrar pessoas parecidas com as daqui, quer dizer, desencarnadas, mas ainda mantendo a mesma aparência. Você sobe um nível, quando eu digo sobe, muda o padrão um pouquinho, você começa a perceber planos de luz, onde os seres espirituais se apresentam como bolas de energia, não tem nem mais a aparência antropomórfica. E à medida que você vai avançando, chega a ser um ponto que é pura consciência, não tem nem envoltório de luz, é só consciência. E aí fica difícil, quando você volta para o corpo, narrar uma experiência dessa, porque a noção de tempo e espaço ela muda. Aí o teu cérebro vai fazer aquela edição, e você fala, caramba, eu sonhei com uma luz, mas espera aí, como é que eu sonhei com a luz? Ih, que estranho. Aí o cérebro da pessoa fala assim, deixa para lá, e aí sepulta aquilo, e se a pessoa dorme de novo, o cérebro ainda joga 3, 4 sonhos por cima. Quando a pessoa acorda mais tarde, ela pode nem lembrar. Por exemplo, quantas vezes eu, você, o telespectador, a gente acorda de madrugada e lembra de um sonho. Aí nós dormimos de novo. Quando a gente acorda de manhã não lembra nada. O cérebro tem mecanismo de apagar essas memórias. E se aquilo não parece razoável, de acordo com a lógica cerebral, e você dorme de novo, o cérebro, vamos dizer, joga na lixeira e deleta. Assim. Trava ali o HD e ele não acessa mais. Boa correlação, trava o HD. Ô Wagner, você está dizendo que são vários níveis, quer dizer, então eu posso concluir que a pessoa, quando desencarna ou morre, ela vai para um nível que ela está de acordo com o quê? Por exemplo, de consciência, de cérebro, de coração, de quê? O que eu vou falar agora é muito importante. A consciência de uma pessoa, o caráter dela, o jeito dela de pensar, sentir e agir, não tem nada a ver com o que ela acredita ou a religião dela, tem a ver com os atos que ela pratica. O ser humano, ele pensa, sente e age. Independente da religião X ou Y, ele é o que ele é. Porque antes de alguém ser religioso, católico, muçulmano, judeu ou espírita, é um ser humano. Como ser humano, tem qualidades e defeitos. O que acontece? Cada coisa que a gente pensa, sente e faz, a gente irradia aquilo como uma energia em volta da gente, como se a energia refletisse o jeito de ser da gente. Quando há a saída do corpo, tá, a pessoa carrega a energia do que ela é no dia a dia, como uma espécie de jeito de ser dela projetado. Na morte é a mesma coisa. A pessoa carrega espiritualmente o somatório de tudo que ela pensou, sentiu e fez por uma vida. E é isso que determina o grau de energia, a densidade que ela vai carregar. Uma pessoa muito densa energeticamente, porque os atos são densos, pesados, acaba parando num nível espiritual compatível, bem denso, complicado. E aí é o que chamam de umbral ou não? Umbral, inferno, plano astral inferior. Uma pessoa razoável, entre qualidades e defeitos, que eu espero que sejamos nós, entre qualidades e defeitos, tenta melhorar a qualidade, diminuir o defeito, mas ainda portando as duas coisas e tentando melhorar, vamos dizer que ela é média. Então, após a morte, ela pararia num plano espiritual mais ou menos médio, com pessoas iguais a gente, Rogério. Pessoas do bem, que estão tentando trabalhar e melhorar, mas ainda não são tão maravilhosas. E o ambiente? A gente vai encontrar um lago maravilhoso, uma árvore maravilhosa. Esses ambientes que se fala do plano espiritual são ambientes plasmados naquele plano. Quando você passa por um plano sutil, aquilo desaparece. Aquilo são formações energéticas condensadas, cristalizadas no formato de cidades e ambientes daqui, para que a pessoa que desencarna se sinta num ambiente semelhante ao daqui para se adaptar. Mas é a nossa própria mente que cria esse ambiente lá? A nossa própria mente e a mente de outros seres mais avançados que criam essas estruturas para a gente se adaptar lentamente. Se você vai num nível mais alto, não existe casa nem cidade espiritual, porque a coisa dilui numa luz só, que é pura consciência. Mas esse lugar só vai seres que já durante a vida mostraram um nível, e nenhum de nós é um Buda, um Jesus, um Lao Tse, né, um Krishna, para numa vida só chegar e alcançar uma luz pura dessa. Então o normal é o meio a meio mesmo. Aquele filme Amor Além da Vida? Com Robin Williams. Com Robin Williams. Tem uma série de referências. É aquilo ali? É aquilo ali. Você vê aquilo nas suas projeções? Você já circulou nesses lugares? Uma das coisas boas do filme foi que quando ele surgiu, na década de 90, muitas coisas que estão ali, o pessoal não tirou aquilo do nada. Lugar bacana o seu. Não. Lugar bacana o seu aqui. Meu? Claro! Você está fazendo tudo isso. Sabe, todos nós ficamos muito inseguros no início, então nos imaginamos num lugar seguro, reconfortante. Todos pintamos o nosso próprio ambiente, Cris. Mas você foi a primeira pessoa que eu vi usando tinta de verdade. Tem muita coisa que ela não pintou. Como aquele pássaro. A Anne te deu um impulso, tipo bicicleta com rodinhas. Agora você está criando um mundo totalmente novo aqui, com a sua imaginação, com uma pintura que você adora, qualquer coisa que quiser. Por que ele não se mexe?
Ele vai se mexer quando você quiser. Ahá! Vai lá, garoto! Posso fazê-lo mergulhar? Você é o pintor agora! Isso aqui é o seu mundo! Olha só como ele voa! Que tal asas azul turquesa? Turquesa! E um pouquinho de roxo. Isso! Uhul! Oh! Eu não fiz isso. Não, fui eu. Sabe, quando estamos juntos, os controles são duplos. Os autores da história, eles leram coisas, ouviram sensitivos, ouviram médicos para formar aquele quadro. Mais ou menos em geral, muito do que está ali é real. Agora, tem que dar o desconto de Hollywood, claro, o efeito especial, isso ou aquilo, mas aquilo tem muito de verdade, sim. Agora, aquele ambiente que a gente vê no filme, aquilo real. é criado pela própria mente das pessoas? Vou dar um exemplo. Pega 1 milhão de pessoas desencarnadas com uma autoculpa intensa de algo ruim que elas fizeram em vida. Elas ejetam formas mentais daquilo que elas estão sentindo por dentro. Soma as formas mentais de 1 milhão de espíritos no mesmo espaço, vai formatar um ambiente escuro em volta deles, que é a escuridão de dentro projetada. Você vai falar, isso aí é o plano espiritual inferior. Agora repara, junta 1 milhão de pessoas espiritualmente felizes, seres de luz. A irradiação deles vai criar um plano de pura luz em volta. Então isso não é um lugar, é um estado de consciência que cristalize, plasma no astral, ambientes extrafísicos. Você fala, esse aqui é pesado, esse aqui Quer dizer, não é luminoso. castigo de ninguém agora, não, você não. foi malzinho durante a vida, você vai lá para os círculos lá de baixo. É tal, isso nada. que eu acho, a grande coisa da justiça divina, da lei maior, é que cada um é responsável pelo que pensa, sente e faz. Não existe uma mão divina que fala, você vai para cima, você vai para baixo. Tudo que a gente faz fica registrado energeticamente em nós mesmos. E é essa energia que vai determinar o lugar onde a gente vai. Nesse exato momento, Rogério, tudo que nós estamos pensando, sentindo e fazendo, e os telespectadores, já está preparando o caminho para onde a gente vai depois, porque não é a morte que vai mudar a gente só vai para fora do corpo. Quer dizer, o cara vai lá, compra um ingresso para assistir um filme de terror. Ele vai assistir um filme de terror, mas foi você que comprou o ingresso. Você comprou o Pode ingresso. reclamar. Então a gente compra o ingresso para o astral durante a vida. Então, Ao longo da vida, né? O mais legal de tudo é que cada um de nós tem qualidades e tem defeitos. Eu, você e todo mundo está tentando melhorar. O que a gente deve procurar fazer? Tentar melhorar a qualidade lentamente, dia a dia, diminuindo o defeito, gradativamente ao longo da vida inteira. E uma vida só não dá para nada, né, Não dá Rogério? tempo, né? Não dá tempo. De repente a gente morre, se vê do lado de lá, sem ter ainda conseguido aquela consciência maior. Então, muitas vezes tem que voltar numa futura vida, aí a gente já entraria por outra área, que é a área de reencarnação, que extrapola o tema do programa. Falando de em hoje. tema, não, mas a gente pode entrar isso no próximo bloco, porque agora Tá? a gente precisa um tempinho para fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, é um instante só.